Vamos a uma conversa agora com o cientista político Christopher Garman. Christopher é o diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. É uma das mais importantes agências internacionais de análise de risco. Christopher, em primeiro lugar, novamente nosso obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, Christopher. E minha primeira pergunta. Você cunhou uma expressão importante em relação ao Brasil num dos seus relatórios no começo desse ano, dizendo que nós, brasileiros, seríamos atingidos por uma tempestade perfeita. É uma expressão que vem do inglês e diz: se junta tudo para dar mal. Essa crise institucional vai se desenvolver de que forma, na sua maneira de analisar os riscos brasileiros, Christopher? Bom, primeiro, boa noite, William. Sempre um prazer estar aqui na CNN debatendo temas importantes como esses. Olha, eu acho que os condicionantes na crise institucional estão dadas. Eu concordo até na maneira com qual você colocou e caracterizou o ambiente que nós vivemos hoje. Nós estamos em uma crise em que cada lado se sente atacado. Então, o Palácio Planalto sente que o judiciário não está ficando dentro do seu próprio quadrado. O judiciário enxerga o presidente da República ameaçando a legitimidade das urnas e do voto popular. Eu até diria que nós temos um terceiro elemento aqui que é importante a gente levar em consideração. Nós estamos num ambiente de opinião pública de um grau de desconfiança muito grande com as instituições, como o judiciário, como a mídia, como partidos políticos, e também desconfiança do próprio voto eletrônico. É importante chamar a atenção uma pesquisa até que foi publicada pela CNT Census, que mostra que 34% da população tem nenhuma confiança ou muita pouca confiança no voto eletrônico. E 46% da população, de acordo com outra pesquisa, apoia o presidente na defesa do voto impresso. Então, o presidente foi eleito numa plataforma perante uma desconfiança muito grande sobre essas instituições, não é, aqui em Brasília. E ele se alimenta dessa confiança e infla essa desconfiança ainda mais como uma estratégia política de sobrevivência e reação quando ele se sente enfraquecido. Então, os incentivos políticos para o presidente abaixar a bola não estão postos. O que eu acho que nós vamos ter é um ambiente pré-eleitoral muito tenso, onde o presidente sai da pandemia enfraquecido e alimentando a sua base com essa retórica polarizante. Vamos ter momentos de mais e menos tensão, mas vai ser um período crônico. Não vamos ter uma melhora antes da eleição do ano que vem. Muito pelo contrário. Christopher, claro, me chama a atenção quando você, se dirigindo a nós, jornalistas brasileiros, né, nós estamos tão focados nos aspectos aí, digamos, mais estreitos da crise institucional, e no seu raciocínio você ampliou isso. Diz, não é apenas entre as instituições, é também uma crise de confiança da população, da sociedade em relação às instituições, o que, claro, nos preocupa mais ainda. Agora, a minha próxima pergunta é a seguinte, Christopher: em que medida isto que você descreveu já afeta, lá fora, sobretudo, a percepção de risco em relação à economia brasileira? Olha, eu acho que vem afetando, e a gente olha nesse último mês e existe uma preocupação do manejo fiscal com a dificuldade do governo aprovar uma emenda constitucional para poder lidar com gastos dos precatórios que foram impostos pelo Supremo Tribunal Federal pela equipe econômica, aquele relato que foi uma surpresa. Então, eles estão tentando lidar com esse gasto inesperado e está gerando muita preocupação de que a solução para esse impasse pode levar a um descontrole maior do lado fiscal. Então, você tem um ambiente no mercado financeiro de muito nervosismo do manejo fiscal, com um pano de fundo de embate institucional de um presidente degladiando com o Supremo Tribunal Federal e ameaçando e colocando dúvidas sobre a legitimidade das urnas do ano que vem. Então, tudo isso, um alimenta o outro. Então, eu diria que o governo hoje vive uma crise de confiança entre investidores. A reputação do Brasil está muito ruim fora do país. Isso está se repercutindo no preço do câmbio e os preços de ativos. Agora, eu só diria uma coisa, William, que aí essa é mais a nossa visão analítica, olhando o Brasil por um ângulo mais comparativo, de que a minha avaliação e a nossa avaliação da Eurásia é que todo esse ruído que nós estamos vendo em Brasília hoje,
essa luta entre o presidente, o Supremo, a mídia e as instituições, no fundo, é um sinal que o quadro institucional do Brasil é bem robusto, porque o presidente está muito restrito na sua linha de atuação. Então, e nós temos um sistema político com muito pesos e contrapesos. Então, eu não acho que a democracia está ameaçada, a despeito do fato que essa preocupação aumentou. Mas gera muito ruído, sim.